Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Ora viva! Muito boa tarde aos nossos telenautas e teleouvintes, caros companheiros da Rádio Urbana e caros companheiros do Ciência Aberta. Este é o nosso último sábado do ano, portanto, o último programa de 2023. Então, fazemos com alguma tristeza, porque estamos a despedir de 2023, que foi um ano cheio de programas interessantes, mas também com muita alegria, muita expectativa, muito otimismo, esperança de que 2024 com certeza será melhor ainda. E para fechar esse ano, nós convidamos alguém para lá de especial, porque é a segunda vez que venho para o programa Ciência Aberta. Isso, por si só, já é uma experiência diferenciada. Então, muito boa tarde, estou Veloso, muito boa tarde. Boa tarde, Felizardo. Obrigado pelo convite. Obrigado à Rádio Urbana também pelo convite. Boa tarde extensiva aos nossos ouvintes, aos nossos telenautas e a todos que nos acompanham. Ok, muito obrigado. E, de novo, como não podiam deixar de ser, o último sábado do ano, deviam estar a descansar, a comer os bolos, a fazer a festa de fim de ano, mas estão cá conosco. Luquênia, Raquel, viva! Então, eu vou começar o programa e já recordando aqui o nosso tema. Nós vamos falar sobre a transformação do Sona em patrimônio material. Alguns de vocês se lembram que já falamos sobre o Sona uma vez, quando convidamos aqui o Veloso. Quando veio falar da sua experiência com a matemática, falamos um pouco sobre o Sona. E naquela altura fez-nos saber o caminho que o Sona estava a fazer para se transformar em patrimônio material. Nesse caso, patrimônio material da humanidade pela Unesco, e seria o segundo patrimônio material ligado à matemática, de base matemática, o primeiro é chinês. E isso aconteceu no dia 5 de dezembro. Então, por causa disso, achamos que era de todo conveniente convidarmos outra vez o Sr. Veloso para cá e agora hoje para dedicarmos a falar apenas desse feito e para falarmos muito mais aprofundadamente, vamos dizer assim, sobre o Sona. Então, mas antes mesmo de começar, uma breve apresentação, só para lembrar aqueles que já se esqueceram. Pois é, mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Jorge Dias Veloso, sou doutor em didática matemática e sou professor universitário, no caso da Universidade de Bejançon. Sou investigador científico também, e, no caso, para além de investigar outros aspectos outras áreas, outros tópicos, investigo os SONA, que são o tema de hoje, e investigo já há algum tempo e já com alguns resultados. Eu vou começar por uma pergunta para lhe provocar. A transformação do sono em patrimônio material pode fazer as suas perguntas. Isso não é um assunto de historiadores e antropólogos. Por que o matemático foi se colocar nessa confusão, nessa discussão? Sim, também é. Também é. De facto, também é. E os SONA eram muito vistos nessa perspectiva. Que no princípio dos anos 80 surgiu um senhor chamado Paulo Guedes que olhou para um livro produzido por alguém sobre os SONA e viu muita matemática nos SONA, muita geometria nos SONA. Então daí passou a fazer esse tipo de exploração, uma exploração na perspectiva da matemática. Encontrou aí vários elementos, vários conceitos, várias definições ligados à matemática convencional. Então daí que a exploração dos SONA se estendeu, saiu da dimensão meramente decorativa, histórico-antropológica e se estendeu para as ciências, no caso mais concreto a matemática e claro, as suas aplicações. Então por isso é que também estamos nisso a falar. É aí que entramos, é aí que um matemático, um professor de matemática entra e fala dos SONA.
Então, qual é, vamos assim dizer, é, olhando já para a parte mais matemática do sono, quais são as utilidades que podemos pensar que nos traz o sono? Enquanto, porque sabemos que ele é, aliás, ele é muito conhecido popularmente como a escrita na areia. Então, até onde é só escrita, e a partir de onde já não é só escrita, mas é um sistema matemático. E depois, considerando que são, na verdade, uma invenção, uma produção dos Lunda Choco, como é que eles usam e se ainda hoje usam? Aqui duas questões interessantes. Mas se calhar, só para complexificar mais as perguntas, que é uma pergunta que nos foi colocada por um dos telespectadores, porque pedimos que fossem perguntas antes. De forma simples, o que é o Sona? E depois ali eu passaria para essas outras duas perguntas. Sim, Lusona, singular, Ok. Sona, plural. Os Sonas são desenhos, são ideográficos, os Sonas são figuras, são escritas, feitas originalmente na areia. Areia umedecida, os desenhos são feitos para contar histórias, para transmitir, para passar mensagens, para passar ensinamentos, para fazer ensinamentos em espaços próprios, né, rituais de iniciação, Mukanda e Mungong, são esses rituais próprios da cultura Chokwe. Portanto, os sonas são tudo isso, são também elementos de decoração, servem para decorar, já pela beleza que têm, então não ficam apenas pela areia umedecida, mas também servem para decorar. Portanto, são esses traços, com essas designações que eu disse, desenhos ideográficos, escritas, figuras geométricas, são esses traços feitos na areia. Originalmente, os sonas são isso. É preciso enriquecer a sua definição, né, o seu conceito, para não sermos assim muito rigorosos. O seu conceito foi sendo enriquecido. E aqui importa falar um pouco desse enriquecimento para vermos que não se limita àquilo que originalmente é, como já falei. Os sona acabam por ser como servem para ornamentar, acabou por se detectar, e vou falar a partir do momento em que se identificou elementos matemáticos nele. Acabou por se identificar elementos de friso. Friso são aqueles padrões para fazer azulejos, para fazer mosaicos, aqueles padrões que se repetem. Então, os sona também são isso, friso, né? São figuras, são elementos que se estudam em matemática. São esses padrões. E são complexos e constatou-se que os sona representam a maior parte dos tipos de friso. No sona encontramos a maior parte dos diferentes tipos de friso. Os sonas são o que também? Os sonas também são uma geometria própria, com características próprias. Aqui o conceito estendeu-se no sentido em que são traços monolineares, bilineares ou trilineares ou com 4 linhas, portanto, mono uma linha, bi 2 linhas, trilineares. Então, só são isso. A sua característica monolinear chama muita atenção, é a que mais chama atenção, porque os artistas dos sonas fazem um desenho só pousam o dedo, fazem o desenho todo e só levantam o dedo depois de terminar. Portanto, esse é um elemento muito diferenciador dos sonas em relação a outros desenhos. Então, eles são isso. E apesar de ser feito assim, sai uma figura com muito rigor, uma figura simétrica, uma figura em que se reconhece aí muitos elementos matemáticos. E pronto, isto é um elemento de facto diferenciador que é associado à matemática a vários níveis. O que mais aqui dizer para definir os para apresentar o conceito dos sonos?
digamos assim, um conceito estendido. Já não estou a ficar no sono original. Se calhar dizer aqui também que, para além desses elementos geométricos que fui mencionando, nos Sona também foram identificados elementos de matrizes, elementos de mínimo comum, máximo divisor comum. Então, este é, digamos assim, o conceito estendido dos Sona, onde encontramos já vários desses elementos matemáticos, geométricos, de ornamentação, dos frisos, e aqui um pouco para a teoria dos números, que é mínimo comum, máximo divisor comum, entre outros. Portanto, esse é, digamos assim, o conceito estendido dos Sona. Sim. Então, a pergunta que eu tinha colocado inicialmente era onde é que começa, vamos assim dizer, onde é que começa e onde é que terminava a matemática, mas de alguma maneira já acaba respondendo, porque na definição já vai mostrar que o sono é muito mais do que só esse uso da matemática, mas também até uma espécie de aplicação estética. Isso Sim. mesmo. Uhum. Sim, isso é a aplicação estética, usa-se para ornamentar espaços. Nós temos na nossa cidade de Luanda, nós temos, há um viaduto no eixo, aí perto Eixo viário, não? não, perto da unidade operativa, aquele viaduto da unidade operativa, tem alguns Sona, e não só, em outros lugares também há desenhos de Sona. Portanto, essa é a dimensão estética, não é? Para ornamentar. Sim. A dimensão antropológica, aquilo que fomos falando, né? Sobre a vida das pessoas, como elas vivem e tal, os rituais os rituais de passagem, Sim, né? sim, sim, sim. Os ritos de passagem, tanto essa é a dimensão antropológica. Dimensão cultural também usado, dimensão, digamos assim, recreativa, é nisso que eu queria tocar. Também usado, historicamente sabemos que é para competições, né? Sim, Quem faz o desenho mais complexo ok. e competem e tal, e aquele que a dada altura não consegue fazer um Sona tão complexo quanto o do outro, ou Sim. que ultrapassa a complexidade, então é o perdedor Uhum. nessa competição. Portanto, também há essa utilidade, historicamente constatamos, dos Sona, que é, digamos assim, recreativa, não é? Sim. Recreativa, desportiva ou competitiva também, essa dimensão da sua utilização. Portanto, esse é aí, a dimensão artística, não é? É muito usado em quadros, né? Já falamos da estética, assim, um pouco mais regular, mas essa que é artística, que as pessoas pegam e vão pondo em quadros, os artistas pegam, vão pondo em quadros, vão aí dando assim o seu toque para aquilo Exato. parecer assim um pouco diferente, para associarem a isto ou aquilo, a isto ou aquela figura, também essa dimensão artística. Então, os limites, esse é o seu aproveitamento, já estou no aproveitamento estendido, Sim, né? sim. Quando ficamos, até o momento em que falei do seu uso recreativo, ainda é o aproveitamento tradicional, é o Sim. uso tradicional. Mas quando já vou para os artistas, não só os artistas no contexto tradicional, mas já artistas, digamos assim, plásticos, Sim. né? Então já estou num conceito mais estendido. Então já estamos além do conceito original, tradicional. E na matemática é também aquilo que apresentei há pouco tempo, né? Quando já vamos associando o Sona à, à matemática convencional, também já estamos um pouco a nos distanciar do seu uso original. Sim. E esse uso assim, múltiplo de que o doutor acabou de falar, ele ainda é visível hoje ou só foi possível encontrar essa diversidade de usos em documentos históricos? A sociedade de Lunda Chokwe, por exemplo, ainda continua a fazer esse uso tão extensivo assim do Sona, ainda hoje nos nossos dias? É com tristeza que respondo que não. Respondo que não, é com muita tristeza e isto é uma grande preocupação. O seu uso tradicional, o seu uso original é muito reduzido.
facto é triste, é muito reduzido e é um patrimônio que se está a perder. Daí que em todo esse trabalho que temos feito, nós estabelecemos 3 etapas. A primeira, três etapas, 3 fases, né? A primeira fase que é chegar a patrimônio nacional, a segunda que é esta que conquistamos recentemente, patrimônio mundial, e a próxima e a seguir que é da salvaguarda. E é a propósito da pergunta que me faz, Dr. Felizardo, que eu levanto a questão da salvaguarda. A salvaguarda é mesmo para isso. É para, de facto, retomar a prática, mas de maneira sustentável. Sim. Não é? De maneira sustentável, de maneira que aquilo reentra, né? Revitaliza-se no dia a dia das comunidades de maneira sustentável, no sentido em que eles vão fazer, mas de alguma forma com o turismo, por via do turismo, vão conseguir algum rendimento que as estimula, pelo menos isso, estimular, né? Que as estimula a continuar com a prática. Uma questão, uma problemática, vamos assim dizer, que às vezes se coloca quando se associam essas produções, sobretudo as imateriais, ao turismo, é a transformação em uma mera mercadoria dessa produção que é riquíssima cultural e antropologicamente. Então, como é que isso é trabalhado no âmbito da salvaguarda? Como garantir que o Sona não se transforme em mera mercadoria e isso lhe faça com que se perca grande parte do seu valor histórico, cultural, antropológico? Há uma outra designação para patrimônio cultural e imaterial. Há uma outra designação que é patrimônio vivo. Portanto, têm sido usadas como equivalentes. E às vezes acho interessante essa designação, patrimônio vivo, porque ela nos remete a uma recomendação muito forte, mesmo forte a recomendação da Unesco, no sentido em que são as comunidades mesmo que devem praticar. Portanto, a revitalização é para as comunidades, para aqueles. A revitalização, o reforço é para os praticantes mesmo da cultura. Então, no sentido de não se cair muito numa mera mercantilização, fazer apenas por mercantilizar para o mercado, mas fazer como sendo prática, né? como sendo algo que faz parte da sua vida. Então, penso que essa forma de encarar as coisas como patrimônio vivo, no sentido de ser algo do nosso dia a dia e não tanto algo para o mercado, ajuda a evitar um possível efeito que se teria, não é, da coisa ficar virada, ficar mercantilizada e perder de alguma forma o seu espírito. Pois. Então, agora eu gostaria de voltar um pouco. Depois podemos de novo tratar essa questão, que era compreender o processo pelo qual o Dr. Veloso envolveu-se não só com a pesquisa no Sona, mas com a transformação do Sona em um patrimônio material mundial. Como foi? Em que momento surgiu essa ideia? Como surgiu? E como foi o processo de construção do projeto todo, vamos dizer assim? Além de que quanto tempo demorou e quais foram alguns das dificuldades que foram encontrando? Um primeiro contacto aconteceu, o primeiro contacto entre instituições, no caso a Universidade Luís João Conde, Instituto Nacional de Patrimônio Cultural, aconteceu em 2018. Muito tempo. 2018. Eu representando a Luís João Conde, depois de apresentar a ideia internamente, a ideia é esta, tal. E depois de apresentar a ideia internamente e ter tido consentimento, e a diretora do Instituto de Patrimônio Cultural, né? Este primeiro contacto foi em Luanda mesmo, e foi que se apresentou a essa entidade a ideia, né? E que foi de seu agrado e da sua competência, né? enquanto instituição, Instituto Nacional do Patrimônio Cultural, é essa instituição que inscreve pelo Estado angolano. E pronto, daí foi aí que surgiu a coisa e começou a se andar.
E estabeleceu-se então os passos a dar, e a patrimônio nacional, primeira fase, patrimônio e depois patrimônio mundial, e a terceira fase seria a da salvaguarda. Portanto, é, foi esse em síntese o caminho. E foi longo, foi longo, apesar dessa síntese dessas três etapas. Nós, depois do primeiro contacto, tivemos que começar a fazer um trabalho de recolha para patrimônio nacional, encontros a nível do Ministério da Cultura com as mais altas entidades, com a mais alta entidade da universidade, vejam quando estabelecesse um protocolo, né? Estabelecesse um protocolo. Não consigo afirmar agora o dia, mas isso está publicado, inclusive, no artigo de jornal. Está publicado, está publicado sim. Celebrou-se um acordo de cooperação entre a Universidade Luís João Conde e o Instituto Nacional de Patrimônio Cultural. E o museu participou também desse processo, então, o Museu do Dundo, não? Sim, o Museu do Dundo tem um papel muito importante, mesmo antes de nós nos deslocarmos, de irmos ao encontro do Instituto Nacional de Patrimônio Cultural. O primeiro contacto foi com o museu. A universidade contactou o museu, tal, apresentou a ideia. O museu mostrou-se interessado na pessoa do seu diretor, Ilunga. Mostrou-se muito interessado e daí fomos interagindo. Foi ele que nos aclarou que para efetivar deveríamos ir ao encontro do Instituto Nacional de Patrimônio Cultural. Aliás, foi o então e atual diretor do Museu do Dundo, Ilunga Tibango André, quem fez a ponte para o Instituto Nacional de Patrimônio Cultural. Portanto, uma pessoa que esteve aí, fez a ponte, sempre a dar o seu apoio. O Museu Regional do Dundo tem exposições sobre os Sona e sempre abriu as suas portas para visitas, sempre interagiu, enriqueceu as discussões. Tanto passamos pelo museu e depois chegamos ao Instituto Nacional de Patrimônio Cultural. Depois assinamos um protocolo de cooperação, né, como já fiz referência, entre a Universidade Luís João Conde e o referido instituto. Aqui de referir que na altura de Mbanza Congo também houve assinatura, apercebemos-nos, também houve assinatura, houve a celebração de um protocolo de cooperação entre o Instituto de Patrimônio Cultural e uma universidade, mas no caso foi uma universidade estrangeira. Ah, ok. Sim. Não sei qual, mas já percebemos que também houve um processo similar. Desta vez foi uma universidade nacional. Então, estabeleceu-se o protocolo de cooperação que até agora existe e fomos trabalhando com base no protocolo. Antes de avançar, é interessante aqui destacarmos, se calhar, a necessidade dessa articulação entre a universidade e outros atores sociais ou atores públicos, porque, de facto, não teria sido possível se não houvesse essa conversa. E pensar em como muitas vezes projetos que até começam na universidade não avançam porque não há essa conversa. E projetos que começam lá fora também não avançam porque não é essa conversa, né? Porque há diferentes tipos de expertise, por exemplo, no museu e na universidade. Então, acho que destacar essa articulação também é importante. Destacar a importância dos protocolos de cooperação, antes de ser, inclusive, entre universidades angolanas com universidades estrangeiras, protocolos de cooperação locais. Como eles viabilizam coisas que muitas vezes pensamos que só são viabilizadas por protocolos com instituições estrangeiras. Então, acho que esse é um bom exemplo disso. Esse é um bom exemplo disso. Bem sublinhado. Bem sublinhado. De facto, cada uma dessas três instituições, a Universidade Luís João Conde, o Museu Regional do Dundo, o Instituto Nacional de Patrimônio Cultural, por si só não conseguiria esse feito. Esse feito, sim. Então, foi a junção de sinergias entre as três instituições que permitiu chegar a isso. De facto. E as pessoas que participaram desse processo, houve muita gente envolvida, e entendo que tinha pessoas não só da universidade, mas tinha outras, por exemplo, houve produção de vídeos, houve produção de outras coisas, houve muitas outras pessoas. Como é que essas pessoas foram atraídas para o projeto?
Antes de dizer que os subscritores do protocolo da parte da Universidade de Luís João Conde foram o professor Dr. Carlos Pedro Claver Ioba e a diretora do Instituto Nacional de Patrimônio Cultural, Cecília Maria Gurgel. Cecília Maria Gurgel, portanto, são esses, a doutora Cecília Maria Gurgel, são esses os subscritores do protocolo. Depois de conseguir espaço de ser patrimônio cultural e material nacional ou patrimônio vivo nacional, então aí passou-se a trabalhar no sentido de ser patrimônio mundial. E fomos informados, tivemos que nos informar, né, sobre como constituir o processo e que peças, né, deveriam constar do processo. Deveria constar um vídeo em alta definição, com até 10 minutos, 10 fotografias também em alta definição, e descritas, não é? Deveriam ser descritas, explicar o que significava, não só em português e em inglês, e também, se necessário, se possível, em jogo, na língua local. Foi possível fazer isso? A descrição em foi possível. Foi possível. Encontramos alguma bibliografia que nos ajudou. Encontramos bibliografia que nos ajudou. E também pessoas que nos ajudaram, que dominam a língua. Então, foi preciso também preencher um formulário, o ICH-2, tanto aí alguns formulários, tanto, são alguns formulários que deviam ser preenchidos e pronto, foi necessário fazer isso. Depois nos apercebemos tudo isso, tivemos que ir mobilizando pessoas para nos ajudarem a fazer. Mobilizamos alguns jovens que nos ajudaram com o vídeo. Os vídeos foram feitos com meios próprios. Foram os vídeos. Os vídeos foram captados com um iPhone. Ok. Para ser mais preciso, com o meu iPhone. Exato. São os sacrifícios que o pesquisador precisa de consentir, às Sim. vezes, né? Portanto, é mesmo um vídeo low cost. Nós captamos. Igualmente as fotografias com o iPhone. Tanto como o iPhone consegue fazer em alta definição, fizemos isso. A doutora Cília, tivemos os dois a fazer os trabalhos técnicos, a conduzir e a fazer também. Sim. Né? A doutora Cília também desdobrou-se muito, fez muito esforço em contactar pessoas, localizar, identificar pessoas, contactá-las, recolher informação, preparar textos que depois líamos, relíamos, reformulávamos e tínhamos que responder no formulário. O formulário mais longo chega a 17 páginas. São muitas perguntas mesmo. O formulário às vezes dá a sensação de que estão a procurar consistência, estão a procurar ver se de facto sabemos o que estamos a falar. Um formulário assim bem puxado Exato. E a pessoa tem que estar concentrada, senão acaba por se contradizer. Essa impressão de depois o processo é reprovado. Então a doutora Cília mobilizou pessoas, aliás, é a pessoa responsável pela área, conhece muitas pessoas que podem agregar valor e foi encontrando essas pessoas, foi mobilizando-as pontualmente para este ou aquele aspecto de que precisássemos e felizmente isso fez muita diferença. Naqueles aspectos em que precisássemos do diretor do museu, porque não estava presencialmente conosco em Luanda, onde fizemos esses trabalhos, entramos em contato com ele e ele respondia, dava feedback. Conseguimos falar com a comunidade do rei Mwachiseng Watembo e contamos com a presença dele durante os trabalhos. Foi muito acessível. Sim. O rei, felizmente, numa das vezes em que estava em Luanda, foi mesmo ao nosso encontro, sentou-se conosco, preencheu os formulários que ele tinha que preencher, os consentimentos, portanto, porque as comunidades têm que dar consentimentos. Ele preencheu os consentimentos informados, são chamados de consentimentos Livres, esclarecidos e informados. livres, esclarecidos e informados, sim. Ele foi preenchendo
esses consentimentos, ele e alguns membros da sua comunidade, porque a comunidade é que tem que dizer e concorda. Hum, a comunidade, cientistas, todos os fazedores de Sona, não é? Mas a comunidade aqui é um elemento fundamental, que é a origem, de onde vem. Sim. Então, Sua Majestade sentou-se à mesa de trabalho conosco, foi nos dando esclarecimentos de que precisávamos, as traduções de que precisávamos, preencheu os consentimentos, o seu pessoal também preencheu e tal, e muita coisa mesmo. Isso depois de muito trabalho com ele, que, pronto, que isso depois de uma jornada longa de trabalho, que Sua Majestade pôde ir, né? E foi-se embora porque tem outros afazeres. Exato. Tivemos que trabalhar no inventário que ainda precisa ser enriquecido. A Unesco recomenda enriquecer. O enriquecimento do inventário é periódico. Não é fazer na candidatura, remeter e acabou, não. O inventário que entenda-se aqui para o caso é tudo que tem a ver com os sonos. No caso concreto, nós fizemos uma lista, figura de inscrição, é um inventário que nós remetemos, tem que se manter atualizado. Tudo, vídeos que existem por aí sobre sono, livros, artigos científicos. Por isso é que é um trabalho de recolha a ser feito no âmbito da inventariação, no âmbito da salvaguarda. Então, preparamos o inventário, que também é uma das peças do processo, juntamos aí. Que mais que fizemos? Encontramos um fazedor de sono. Como é que ele se chama? Chama-se. Ele é o. E ainda está vivo? Ele está vivo. Ainda está vivo. Ele está vivo. Ele é um artista. Ele é o Jacques. Jacques, ok. Esse é o nome dele, artista. Sim. E como artista, o nome mais sonante, mais sair Jacques. Ele explicou como é que aprendeu? Ele aprendeu mesmo no leste. Ok, sim. Ele aprendeu mesmo no leste. Aprendeu mesmo com os seus avós. Aprendeu mesmo lá. E ele faz mesmo desenho de cabeça. Ele faz mesmo o que ele conhece. Sim. Ele conhece. Ele para. Aliás, o vídeo da candidatura que está na internet. Aliás, o processo todo da candidatura está na internet ainda. Isso é o site do ICH, que é Intangible Cultural Heritage, tá, no Patrimônio Cultural e Material em Inglês, que é uma página, que é o site da Unesco, né? É só irem para lá e vão encontrar as peças todas da candidatura. E o vídeo em que aparece alguém a desenhar, esse alguém é o Jacques. É o Jacques, sim. O artista, ele é um artista, para além de ser alguém que aprendeu mesmo de berço, também ele é um artista plástico. Sim. Artista plástico. É funcionário cá do Museu de Antropologia, cá em Luanda. Em Luanda, ok. Sim. Então, toda essa pessoa esteve envolvida nisso. Exato. E depois esse processo, então, foi encaminhado à Unesco e o tempo de espera para a aprovação da transformação em patrimônio cultural, quanto tempo foi, mais ou menos? Nós enviamos, foi de um ano. Um ano. O tempo de espera foi de um ano. E agora em dezembro é que foram para a 8ª... Sim, a 18ª, o 18º Comitê Intergovernamental sobre Patrimônio Cultural e Material. Portanto, é a 18ª vez que há essa reunião para declarar ou inscrever patrimônios e materiais. Portanto, e aí, desta vez, tivemos sorte. Portanto, nós remetemos a candidatura em ao longo do mês de novembro de 2022, com mais uma outra correção a um documento que ainda foi revisto e foi enviado em dezembro, né? Que eles se remetem à candidatura e eles ainda revêem e pronto, ainda corrigem e mandam rever, né? Mas tudo mesmo já entregue, tudo, última peça entregue, revista e aceite, foi em dezembro de 2022. E um ano depois, em dezembro de 2023, dia 5, é que chegou a inscrição.
E como é que foram recebidos? Onde é que foi sediada essa reunião? Essa reunião foi sediada em Kazane, norte do Botsuana. Botsuana. E como é que a comitiva angolana do Sona foi recebida lá? Foi bem recebida, fomos muito bem recebidos. Da nossa comitiva fez parte, da comitiva que saiu cá de Luanda, fez parte Sua Excelência Secretária de Estado para a Cultura, que esteve a chefiar a nossa comitiva, e fez parte também a doutora Cecília, que é a diretora do Instituto Nacional do Patrimônio Cultural, e eu, como investigador científico. Fomos 3 de cá de Luanda. Juntaram-se a nós a Sua Excelência, a senhora embaixadora da Angola na Unesco, doutora Ana Maria de Oliveira, e um dos conselheiros da Embaixada da Angola, também na Unesco, dessa mesma embaixada, tanto Mário Hoff, Ok, sim. não era numa outra pessoa. E a experiência foi uma experiência... Juntaram-se também a nós a Sua Excelência Embaixadora de Angola em Botsuana e 2 membros do seu gabinete. Portanto, angolanos fomos todos esses. Ok, perfeito. Então foi um processo de apresentação, ou de discussão, de debate? Foi mais um processo formal. Formal, ok. Foi mais formal. Porque o grande crivo mesmo é quando o processo é aceito. Aquele que é o grande crivo. Perfeito. Aquele que é o grande crivo. E, embora pode acontecer mais uma outra coisa, pode ainda ser reprovado, Sim. mas o crivo maior mesmo é aquele. E houve uma comissão criada para o efeito que trabalhou. A comissão tomava a palavra, falava sobre cada candidatura. Foram várias. Sim. Foram 45. Foram 45 na lista de inscrição. Depois foram mais alguns na lista de salvaguarda urgente, alguns que precisam ser salvaguardados urgentemente, e mais alguns na lista de boas práticas. Okay. Portanto, aqueles patrimônios que são bons exemplos de prática de salvaguarda. Portanto, também tem uma lista específica. Okay. Já andam inscritos, mas o Unesco traz à tona, mostra, olha, esses aqui são bons exemplos e tal, em como estão a ser salvaguardados. Então, como é que a coisa funciona? A comissão encarregue para fazer a avaliação, a comissão de júri, e vai apresentando as candidaturas uma por uma. Define-se uma ordem que não é necessariamente alfabética. Eles têm lá uns critérios que depois eles explicam. E vão, define-se a ordem e pegam em cada um dos elementos. Explicam os pontos fortes, os pontos fracos e os fundamentos pelos quais eles recomendam para a inscrição. Exato. E aí explicam porque é que eles recomendaram para a inscrição. Depois disso, a palavra é devolvida ao presidente do ato, ao presidente da atividade, que formaliza então a inscrição e bate o martelo e pronto. E aí a grande festa. Quais foram os pontos fortes que fizeram o Sona ser aceito? O processo está organizado. É o primeiro patrimônio cultural e material da Angola, o primeiro da Angola, sim. Isso também eles sublinharam. O processo está organizado. O que mais? Sim, eu penso que é fundamentalmente isso. O resto é o comum. Okay. Chamaram-nos a atenção para de facto, para a salvaguarda, de facto, com as comunidades, com os praticantes. Chamaram-nos a atenção em relação à questão da revitalização, que é uma chamada de atenção que fazem para todos, sim. E pronto, penso que é isso. Nós ontem, quando começamos a fazer a divulgação do programa, fizemos um apelo aos nossos ouvintes, em que pedíamos que aqueles que pudessem enviassem-nos perguntas hoje. Chegaram algumas, uma delas já foi respondida, porque as pessoas queriam saber o que era o Sona. Okay. E uma outra pergunta é,
doutor Veloso fez o trabalho todo, fizeram lá o processo de reconhecimento. E o que é que ganha com isso? O que é que ganham? Quanto é que a Unesco te pagou? Uma pergunta assim. Bem, não é assim que funciona. A Unesco não faz um pagamento pelas inscrições. Não paga. A Unesco faz. Não é assim que funciona. O que é que se pode ganhar com isso? Na perspectiva pessoal, mas também na perspectiva do Estado angolano. Exato, sim. Na perspectiva do Estado angolano, há aqui há ganhos, mas também há responsabilidades. O ganho no sentido de que está reconhecido a nível mundial que isto é da Angola. Sim. Está reconhecido como um patrimônio vivo da Angola, que este patrimônio é da humanidade, mas está em Angola. Tanto, o que eu queria dizer, o concreto é um patrimônio que já é da humanidade, mas está em Angola, de onde se pratica. Né? Portanto, Angola, no caso, tem um patrimônio que representa a humanidade, melhor dito. Sim. Há esse reconhecimento oficial. Então, se o mundo está a reconhecer que algo que representa o mundo encontra-se em Angola, né? Então quer dizer que é uma oportunidade que, enquanto Estado, nós temos de atrair as pessoas para cá. Para cá, sim. Para dizer, olha, está aqui algo que não é só nosso, Angola é do mundo, mas está cá em Angola. Então venham cá ver, venham cá visitar, venham cá conhecer algo que nos representa a todos, representa a humanidade. Então só isso já é uma mensagem muito forte. É a Unesco, já não é só Angola, é a Unesco a dizer para o mundo todo, olha, algo que é nosso do mundo está lá em Angola. Nosso, mas quem nos representa nisto é Angola. Vão lá visitar. Então, no fundo, é esta mensagem direta, este chamado indireto para o turismo. Sim. Então, o que é que nós ganhamos aqui em concreto? O que é que nós podemos ganhar aqui em concreto? É nos organizarmos para receber as pessoas que certamente vão ouvir, que já estão a ouvir, já ouviram esta mensagem. Portanto, é um bom pretexto para as pessoas virem para cá. Aí ganha-se muito. E no primeiro exemplo, pelo mundo há vários exemplos do gênero. É o que se ganha. Enquanto pessoa individual, enquanto investigador, acabo por ganhar, de certa forma, alguma autoridade científica acrescida, não é? Alguma autoridade moral acrescida, no sentido de é uma voz autorizada para falar sobre. E quando somos chamados, tanto por via disso, né, como palestrante, como orador, naquele espaço, como pessoa que valida isto ou aquela comunicação, que valida isto ou aquele produto associado ao Sona, penso que por aí, não é? As pessoas, tanto do ponto de vista individual, também pode-se ter algum ganho, o que nos parece ser normal, já acontece pelo mundo, nos parece ser sim uma forma para responder ao ouvinte. Mas é muito interessante que a pergunta dele abre-nos assim, um leque de possibilidades de discussão, inclusive. Por exemplo, essa questão da capitalização da sua experiência. E aqui, claro, já estava a comentar inicialmente, se calhar a humildade não lhe deixa dizer. Dr. Veloso agora é um dos maiores especialistas do mundo, se não o único especialista no mundo em Sona, porque fez um trabalho que ninguém mais fez. E desse ponto de vista, isso pode se transformar, de facto, num elemento que produz tanto riqueza do ponto de vista intelectual, como se calhar de outras formas, né? Então, é interessante pensar nisso. E pensar, por exemplo, nos subprodutos disso, como a publicação de um livro, por exemplo, ou de vários livros, né? A produção de documentários, a produção de filmes, a produção de material, inclusive didático ou paradidático. Acho que são flancos interessantes também, né? Para pensar nesses ganhos também que podem existir, mas não houve um salário da Unesco, só para deixar os ouvintes cientes. Mas e outra coisa que eu gostaria que comentasse
é um trabalho que beneficia-nos a todos os angolanos, todos nós angolanos. Então, desse ponto de vista, é interessante pensarmos, por exemplo, em abertura de linhas de financiamento. E aí a questão, o comentário sobre o qual eu gostaria o comentário que eu gostaria que fizesse seria sobre essa questão. É como o financiamento público ajudaria, por exemplo, nesse terceiro passo da salvaguarda. O financiamento público Ou privado também. privado, sim. Uhum. Sim. O lado bom dos ganhos em relação ao Estado angolano, como que eu fui referindo, e não só o Estado angolano, mas também para iniciativas privadas, é que estamos num clima de atração, né? Atraímos as pessoas para cá. Então, se público já não falta. Desse ponto de vista, público já não falta. Então, como capitalizar isso com investimento público e privado? Penso que aqui está uma oportunidade, como público já não falta, uma oportunidade de se produzir produtos e serviços, não é, para esse público. Penso que esta é uma forma de se aproveitar o financiamento, quer seja público, quer seja privado. Penso que Uhum. Sim. basicamente é por aí. E, eu penso que é por aí. E eu falava há um aspecto em relação à salvaguarda, que é o da inserção na educação escolarizada, que é a curricularização. Então, isso também é uma oportunidade, né? Portanto, já está aí público, já há pessoas na educação escolarizada, então, de se produzir material para efeito. É um aspecto importante. Há outras formas de tudo aquilo que permitir gerar produtos e serviços para os consumidores do Sona, quer como turistas, quer como estudantes, como alunos, quer como acadêmicos. Então, tudo o que permitir gerar produtos e serviços para os consumidores do Sona, penso que é uma oportunidade de se captar financiamento, é uma oportunidade de se dar bom uso aos financiamentos, quer privados. Aqui só falta mesmo o espírito empreendedor ser posto em marcha. Sim, o empreendedorismo hoje é quase a palavra para a qual se convoca a universidade e os pesquisadores, né? Como garantir que, ao mesmo lado em que fazemos ciência e fazemos essa transformação da realidade por meio do conhecimento, também conseguimos produzir espaço de produção de riqueza, vamos dizer assim, né? Porque seria para isso também que serviria empreendedorismo e, claro, por conseguinte, melhoria das condições de vida. Prontos, chegamos assim na reta final da nossa conversa. Foi como havíamos dito inicialmente, a conversa era em torno do Sona. Se calhar há muito mais informações que poderíamos ter sacado, mas acho que tiramos muitas informações ainda assim. E eu gostaria de saber, bom, a salvaguarda é o próximo passo e qual é o plano para iniciar esse processo de salvaguarda? Bem, as fases 1, 2 e 3, portanto, patrimônio nacional, patrimônio mundial e salvaguarda, não têm que ser estanques. Ok. Não é? Na verdade, o trabalho de salvaguarda já tem sido feito. Quando falei há pouco tempo de inventário para o processo, aquilo já é no âmbito da salvaguarda. Claro que agora a intensidade deve ser maior. Estamos a trabalhar no sentido disso, de ter as coisas, ter uma maior atenção para a salvaguarda, já que entramos nessa fase Sim. com exclusividade, e com isso nós conseguirmos ter ideias mais estruturadas e iniciar algum diálogo um pouco mais ativo, né, com aqueles atores que possam financiar, com aqueles atores que possam ter um papel relevante na execução do referido plano. Exato. E os pesquisadores que têm interesse em participar do processo e colaborar com esse trabalho de salvaguarda, o que é que eles podem fazer? Para além de, claro, que
conversar e discutir sobre o assunto, o que é que eles podem fazer? Tem portas abertas, para se dirigir, quer ao Instituto do Patrimônio, Nacional do Patrimônio Cultural, quer à Universidade Luís João Conde, mas aqui falo mais pela Universidade Luís João Conde. Sim. Tem portas abertas para se dirigirem e iniciarmos pelo menos um diálogo que nos permita definir ações concretas a realizar. Produção, por exemplo, de livros, artigos, também faz parte desse exercício. Também. Então também é um caminho em que os pesquisadores podem colaborar. Com certeza. Então, Dr. Veloso, muito obrigado por essa conversa. Eu não sei se quer dizer alguma última coisa para fechar. Nós costumamos fazer aquela pergunta de como é que acha que o seu trabalho vai melhorar, mas o próprio trabalho da transformação em patrimônio material já responde por si própria pergunta. Mas se há ainda alguma coisa que gostaria de dizer, fique à vontade. Obrigado, estou felizado pelo convite. Pelo convite, dizer que este tipo de ações de divulgação já se inserem naquilo que é o espírito da salvaguarda, já abrem espaços de oportunidade para que outras partes interessadas nisso, para que ouvindo saibam então de que forma podem colaborar e daqui tirar proveito próprio, mas também para o projeto, outras partes interessadas. Portanto, daí o agradecimento reiterado pelo convite que o Dr. Felizardo nos faz e que a Rádio Urbana também nos faz, a oportunidade que nos dão de estar aqui. Nós, tanto o aproveitamento, como é que mesmo a pergunta? Aquela que fazem sempre no fim. De que forma acha que o seu trabalho pode contribuir para melhorar a qualidade de vida dos angolanos? Eu que disse, a contribuição de facto é visível. É visível quando chega a patrimônio cultural e material da humanidade, já é uma contribuição, escrever o nome e valorizar o nome do país. E muitas mais contribuições podem ser feitas por via do referido já plano de salvaguarda, por via das colaborações que podem ser feitas no plano. Portanto, só temos todos a ganhar. Estamos abertos e agradecer pelo tempo que nos dedicaram, pelo tempo que dedicaram a ouvir, a acompanhar o nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Veloso. Então, só para reiterar, estivemos aqui a conversar com o Dr. Veloso, um dos responsáveis pelo processo de transformação do SONA em patrimônio material da humanidade, o segundo patrimônio de base matemática do mundo, o primeiro patrimônio material da humanidade de Angola. Então estivemos aqui com um dos maiores especialistas, eu arriscaria dizer, o maior especialista em SONA no mundo. Foi um prazer tê-lo aqui no programa e para nós é muito importante que fechamos o programa dessa forma, o nosso último programa de 2023. A todos os nossos ouvintes e telenautas, eu em conjunto com o Luqueno e a Raquel, mandamos um forte abraço, feliz ano novo, poucos excessos e que nos possamos encontrar de novo todos em 2024. Até 2024. Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.